Bem, assim como as cargas são geradoras de campo elétrico, a gente tem visto que as correntes são geradoras do campo magnético. Então, logo, deve ser possível, conhecendo-se a forma das linhas do campo magnético, numa certa região do espaço, obter informações sobre as correntes que geram esse campo. O que isso quer dizer? Então, se essas linhas, por exemplo, forem circulares, como nessa primeira figura, eu devo imaginar que nesta região do espaço deve haver um fio retilíneo gerando este campo. Então, voltando na lei de Biot-Savart, nós calculamos o campo magnético realizando uma integração sobre um elemento de corrente. Mas o que acontece se eu realizar a minha integração sobre essas linhas de campo? Que resultado que eu vou obter? Para responder essa pergunta, vamos pensar na situação que eu vou apresentar a seguir. Vamos pegar o exemplo mais simples que a gente tem, que é o de um fio retilíneo. Vamos imaginar aqui então que existe umas linhas de campo aqui em torno dele, né, que são circulares. Agora eu vou colocar aqui numa perspectiva na qual você vai ver de cima esta figura aqui da esquerda. Então vejamos bem. Este círculo rosa indica que há um fio que está direcionado perpendicularmente ao plano da tela, né, dessa nossa folha de papel. Este pontinho aqui no meio indica que a corrente está saindo da tela. Por sua vez, essa corrente I gera este formato de linhas de campo magnético, que são linhas fechadas e circulares para esta nossa simetria. E o campo magnético B é tangente a estas linhas, como a gente aprendeu nas regras de Faraday para a construção das linhas de campo. Agora consideramos esta linha amarela, que é uma linha de forma arbitrária, que circunda, assim como o campo magnético faz, o fio. Só que ela não é necessariamente circular, ela tem um formato arbitrário. O nosso objetivo é calcular a integral de linha do campo magnético sobre esta curva arbitrária amarela. Então, nós temos que esta integral é dada da seguinte forma. A integral num caminho fechado, que é justamente essa curva amarela aqui, de B escalar dl, em que dl é um elemento de arco sobre esta linha arbitrária. Ora, este produto escalar aqui nos indica que se o ângulo entre dl e B for θ, o que eu tenho, na verdade, uma projeção do vetor campo magnético sobre esta linha ou uma projeção do vetor dl sobre a direção do campo. Afinal de contas, o produto escalar ele é comutativo. Então, eu posso escrever da seguinte forma. Ó. Esta integral será integral sobre a curva fechada amarela de B, módulo de B vezes módulo de dl, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que é θ. Ora, mas o que seria aqui ó, esse dl cosseno? Como eu disse, eu posso interpretar esse dl cosseno θ como uma projeção deste vetor verdinho aqui, que está sobre esta curva, na direção paralela a B, ou seja, na direção de B. Para você enxergar isso melhor, vou colocar essa figura aqui. Ó. Então, nós vemos aqui que se eu projetar dl sobre a direção de B, eu vou ter um dl paralelo.
em que este DL paralelo ao campo, que é essa notação que eu estou utilizando, é DL cosseno. Então, este aqui é um DL paralelo à direção de B. Assim, posso escrever então essa integral como sendo integral sobre um caminho fechado de BDL paralelo. Agora vamos observar essa figura. Note que se DL é este vetor aqui, que está sobre a direção de B, este aqui é o nosso DL paralelo, que a gente chamou, e que R minúsculo seja a distância do centro do fio até onde está localizado ele, nós podemos relacionar este R e este DL a partir da definição do ângulo plano. De modo que, claramente, nós vemos que este DL paralelo é subentendido por este ângulo central e ele é simplesmente R vezes dφ. Em que dφ é este ângulo central infinitesimal subentendido por este pedaço de arco DL. Eu posso, então, substituir esta equação aqui da minha integral. Então, nós veremos que esta integral no caminho fechado de B DL paralelo é simplesmente integral caminho fechado de B R dφ. Por outro lado, já sabemos, né, já calculamos anteriormente, o modo deste campo magnético para um fio retilíneo, considerando que este fio retilíneo seja suficientemente longo. Então, nós sabemos que B é igual a μ0i sobre 2πr para um fio retilíneo bem longo. Novamente, utilizando esse resultado para jogar na nossa integral, então nós teremos que a integral, nossa geral, vou colocar aqui aquela do começo, de B escalar dl, vai ser então integral, né, que é fechada, sobre o caminho amarelo. Lembre-se que estamos integrando sobre este caminho arbitrário. Vai ser μ0i sobre 2πr vezes R vezes dφ. Então vejo que eu posso simplificar algumas coisas. Este R cancela com esse R aqui. E μ0i sobre 2π pode sair dessa integral, né? Isso aqui é um valor constante. Então, isso aqui vai ficar μ0i sobre 2π. A integral, né, fechada, né, de dφ. Onde dφ é este ângulo aqui dessa figura. Obviamente, este resultado, né, nos dará o ângulo completo aqui de 360 graus, né, ou em radianos, 2π.
esta integral claramente dá 2π. Bem, então, reescrevendo este resultado, então eu teria aqui que μ0i sobre 2π vezes o resultado da integração, que é 2π. Então eu posso simplificar isso aqui. Eu concluo, então, que o resultado desta minha integral, né, a integral de b escalar dl sobre esta curva arbitrária, me dá o resultado μ0 vezes i. Agora note algo muito importante. Se esta linha é arbitrária e eu obtive este resultado, você nota que se eu tivesse pego qualquer outra curva, qualquer linha arbitrária, eu teria o mesmo resultado. Então eu concluo que este resultado independe da curva escolhida. Da curva, né, ou do caminho. Agora, o que aconteceria se o sentido da corrente fosse oposto a esse aqui? Em vez de estar saindo do papel aqui, da nossa tela, estivesse entrando. Então, supondo isso, escolhendo aqui esta mesma linha amarela, o que ia mudar é que este campo magnético iria girar no sentido oposto, né? Essas linhas estariam girando agora no sentido horário. E se eu fizesse uma integração aqui no sentido anti-horário, o resultado é que este vetor dl paralelo seria não paralelo a B, mas antiparalelo, ou seja, haveria um ângulo de 180 graus. Como consequência, que este produto escalar daria negativo. E assim, se espera que esta integral daria menos μ0i. Então, logo, né, concluo se estivesse entrando na folha, nós teríamos que esta integral daria o mesmo valor com o sinal trocado, menos μ0i. Agora vejamos o seguinte. E se eu tivesse escolhido uma curva arbitrária, uma linha dessa, que não envolvesse o nosso fio, a nossa fonte de correntes? Ora, vou colocar a situação bem aqui embaixo. Então, vou colocar aqui. Então, imaginemos que temos a mesma situação deste fio perpendicular ao plano da folha, transportando essa corrente saindo aqui da folha, nesse sentido, e que agora esta curva amarela esteja desenhada de modo a não envolver este fio. Nessas circunstâncias, eu quero calcular esta integral. Tá? Quanto você acha que vai ser o resultado? Claro, mas antes de montar a integral, vamos olhar um pouco a geometria aqui. Então, suponhamos aqui que ela esteja, então, nesta região. E é claro que a gente sabe que para várias distâncias de R em relação ao centro do fio, nós teremos aqui várias linhas, vários círculos que indicam as linhas de campo magnético concêntricas, né, que vão se tornando cada vez maiores em raio à medida que você afasta do centro, claro. E é claro também que o valor deste campo magnético também vai diminuindo, uma vez que nós sabemos que o campo do fio é inversamente proporcional a essa distância. Então, neste ponto aqui, por exemplo, nós temos um campo B1, e a uma distância um pouco maior, nós temos um campo aqui B2, por exemplo, de modo que este campo B2, né, até como é indicado pela figura, é menor do que B1, pois está mais longe do fio. Bem, eu vou tentar colocar essa figura um pouco maior,
a gente possa ver melhor alguns detalhes dela. Aqui está ok. Dá para crescer um pouco mais. Agora vejamos bem esses elementos geométricos aqui. Então, eu vou dizer que essa distância do centro do fio até este vetor infinitesimal dl, que está aqui sobre essa curva amarela, seja R1. Então, vou chamar essa distância aqui de R1. E é claro, essa distância do centro até onde está o DL2, que é este outro pedacinho que agora está nesse outro trecho aqui, chama de R2, né? Vamos dizer que essa distância aqui, total, seja R2. Vou fazer aqui melhor, né? Então, um pouco apagado. Então, qual seria, né? Utilizando a ideia do ângulo plano, quanto valeria estes elementos DL1 e DL2? Olha, então, eu sei que DL1 paralelo, assim como eu fiz neste caso aqui, eu estou pegando essa componente paralela aqui, ó, que está aqui de preto. Este que seria meu DL2 paralelo, esse que seria meu DL1 paralelo. Esse tamanhozinho aqui. Então eu vejo que isso aqui vai dar R1 dφ. E da mesma forma, para o DL2 vai ser DL2 paralelo igual a R2 dφ. Então note que o ângulo subentendido por DL1 e DL2 é exatamente o mesmo, dφ. Né? De modo que nós podemos dizer que neste trecho e neste trecho, nós teremos o mesmo ângulo envolvido. Então vamos ver a contribuição do produto escalar dos vetores campo magnético com esses elementos infinitesimais DL1 e DL2. Né? Olha só, o B1 com DL1, esse produto escalar, vai ficar como? Ó? Então, vamos pegar aqui. Terei que B1 escalar DL1, seguindo a mesma ideia anterior, vai ser um BDL paralelo. Né? No caso, o L1 paralelo, que tem este valor aqui em termos do ângulo. Então vai ficar B1 DL paralelo 1, né? Só que notemos o seguinte, olha, você nota que DL ele é oposto, né? Ele tem direção oposta, ou seja, ele é antiparalelo ao B1. Então, se eles têm sentidos opostos, o ângulo dele entre eles é de 180 graus, né? Ou seja, o cosseno de 180, né? Já que isso aqui é um cosseno, né? Então isso aqui vai dar negativo. Tá? Então isso aqui vai ficar menos. Substituindo aí, nós teremos que o B é μ0 I sobre 2π R1, onde R1 é essa distância ali, e o DL é R1 dφ. E o sinal negativo, né? R1 dφ. Cancelando aqui, vou ter que esse produto escalar é menos μ0I sobre 2π vezes dφ. Calculando da mesma forma agora para esse trecho aqui, esse produto escalar, né? De B com DL vai ficar B2 escalar DL2 igual a B2 DL2 paralelo. Olha, agora note que é positivo, porque DL2, né, paralelo e B2 são, né, tem um ângulo 0 graus entre eles. Então, este produto escalar vai ser positivo. De modo aqui que, calculando B2 neste ponto, a distância é R2, e eu terei aqui, então, agora
μ0i sobre 2πr2 e dl2r2 r2 dφ. Cancelando aqui os R's2, né? Vai ficar μ0i sobre 2π dφ. Olha, gente, jogando essas contribuições, né, aqui nesta integral, né, o que eu observo é que isso aqui dá zero, né? Então eu concluo que a integral no caminho fechado de b escalar dl é igual a zero. Onde, novamente, eu somando as contribuições desses pedacinhos, né? Se você fizer isso por todo o fio, você vai notar que para cada elemento dl2 que é paralelo a b2, haverá aqui um elemento dl1 que é antiparalelo a b1, de modo que eu tenha as contribuições deste produto escalar, somando este com este, né, vai dar zero. Então a conclusão que eu chego aqui é que caso esta curva arbitrária aqui, né, seja construída sem envolver o nosso fio, esta integral sempre dará o valor zero. Agora temos informações suficientes para tentar juntar todos os casos, né, que nós vimos anteriormente. Então nós vamos tentar condensar todos os casos que nós vimos do resultado daquela integral nas várias possibilidades. Então vamos lá. Para isso, eu vou, né, considerar aqui que eu tenho uma distribuição agora com 4 fios, né, transportando suas respectivas correntes I1, I2, I3 e I4. Nós temos I1 e I2 saindo aqui da folha, né, o sentido da corrente, e o I3 e o I4 entrando na folha. Bem, agora eu vou construir uma curva arbitrária novamente e vou calcular a integral. Tá? Considerando aqui, por exemplo, vou escolher que esta curva passe somente, né, de modo que ela englobe esses 3 fios, deixando o I4 de fora. E aí eu vou escolher um sentido para fazer esta integral, né? Considerar o sentido em que esta curva caminha. Ou colocar aqui no sentido, novamente, anti-horário. Aqui, ó. Então, utilizando os resultados que a gente obteve agora há pouco, vou ver a contribuição que cada um desses campos tem naquela integral. Então, começando aqui pelo fio 1, então vou ter o seguinte, que é a integral neste caminho arbitrário C, devido à contribuição do campo gerado pelo fio 1, vai ser B1 escalar dl, que de acordo com o que vimos, independentemente do formato dessa curva, vai dar μ0 vezes a corrente I1. Lembrando, deu positivo, porque nós estamos escolhendo aqui a curva no mesmo sentido que o do campo gerado por esse fio. Então vai dar positivo. O mesmo vai acontecer com o I2. Né? Se eu fizer com o I2 também, eu vou ter aqui que a integral de B2 escalar dl, dl é igual a μ0 e 2. Agora, para o fio 3, de maneira oposta a I1 e 2, e 3 agora está entrando na folha. Como consequência, né, ele terá um campo magnético gerando no sentido oposto, né? No caso que ele vai estar gerando no sentido horário, enquanto eu estou caminhando no sentido anti-horário na curva. Então essa integral vai dar menos μ0 e 3, né? Então, para o fio 3, nós teremos aqui que a integral de B3 escalar dl
vai dar aqui μ0 e 3, claro, com sinal negativo. E, finalmente, né, o caso que nós olhamos lá por último, é quando eu tenho um fio que não está envolvido por essa curva. Esta integral vai dar 0. Integral de B4 escalar dl é igual a 0. Utilizando o princípio da superposição, o campo resultante desses três fios será, então, B1 mais B2 mais B3 mais B4, ou seja, a soma de todos. Então, eu vou ter que... o campo resultante eu vou chamar aqui de B, né? Vai ser B é igual a B1 mais B2 mais B3 mais B4. Então, obviamente, se eu fizer agora uma integral aqui de ambos os lados sobre esta linha, né, eu terei, né, que a integral de B escalar dl sobre esta curva vai ser igual à soma de todas essas integrais de cada um aqui, né? As integrais aqui, eu posso copiá-las aqui, né? Para não ter que fazer tudo de novo. Vai ser essa integral. Vou juntar tudo para cá, né? Caber aqui. Mais essa integral. Mais essa. Mais essa aqui. Então, só apagando aqui esta igualdade, né? E reagrupando esses termos. Então, aqui será uma soma, né? Esse mais esse mais esse. Bem, eu sei o resultado de cada uma dessas quatro integrais aqui, né? Então, substituindo este resultado, eu vejo que a integral do campo resultante B escalar dl, que é o que me interessa. Vamos lá. Nós temos aqui esta integral nula, enquanto essas três aqui dão μ0, né? Todas dão μ0 vezes as suas respectivas correntes. Então, eu posso colocar o μ0 em evidência. E nós teremos I1 mais o I2, e com esse sinal negativo aqui, menos I3. O que esse resultado nos diz, então? Ele diz que a integral, né, do campo resultante nesta trajetória aqui desta linha, sobre esta linha, né, será igual a μ0 vezes a corrente líquida que passa, né, que está sendo envolvida, né, por esta linha amarela arbitrária. Eu posso imaginar que esta linha amarela define uma certa área. Então, somente terá contribuição nesta integral aqueles que estão envolvidos por esta linha. No caso, I1, I2 e 3. Sendo que 4, como está fora, não participa dessa integral. Em outras palavras, esta corrente líquida é a soma de todas as correntes no interior desta curva arbitrária que eu coloquei, né? Ou seja, eu vou chamar isso aqui, né,
Posso escrever o seguinte, ó, que a integral de B escalar dl no caminho é igual a μ0 vezes a corrente elétrica no interior, tá, desta curva. A este resultado, né, damos o nome da lei de Ampère. Tá? Então, essa aqui é chamada lei de Ampère. Esta lei é muito importante, ela é uma lei fundamental e compõe aí uma das 4 equações de Maxwell. Então, ela vem para se juntar à lei de Gauss, que a gente viu lá, primeiramente, depois a lei de Gauss do magnetismo, e agora essa lei de Ampère, que diz para nós que a circuitação, né, ou seja, esta integração em torno de uma distribuição de correntes, né, vai ser μ0 vezes a corrente líquida dentro desta curva aqui. Esta curva recebe um nome especial, a gente chama ela de uma curva amperiana, tá? A partir de agora nós trataremos dela dessa forma. Ela é o que a gente chama de amperiana, tá? Sendo ela uma curva arbitrária. Esta curva amperiana, ela, como é arbitrária, ou seja, como o resultado desta integral de linha independe da escolha do formato da curva, eu irei escolher sempre de forma que combine com a simetria do meu problema. E quando eu faço isso, eu posso utilizar esta lei para calcular o campo magnético. Olha, com o que é que isso se parece? Creio que você já deve ter resposta. Se parece muito com a lei de Gauss. Lá, nós tínhamos, em vez de uma curva aqui no plano, tínhamos uma superfície, né, que delimitava um volume no espaço. Essa superfície, chamada superfície gaussiana, era uma superfície arbitrária. Mas eu utilizava sempre uma superfície que fosse agradável ao cálculo daquela minha integral de superfície. Ou seja, aplicava ela em situações de simetria. Então, aqui da mesma forma, esta curva amperiana será escolhida de modo a favorecer o cálculo desta integral, né? E assim, em situações em que eu tenho alta simetria, eu consigo calcular o campo magnético. Fazendo uma analogia, então eu posso dizer que a lei de Coulomb está para a lei de Gauss, assim como a lei de Biot-Savart está para a lei de Ampère, né? Ou seja, tanto na lei de Coulomb quanto na lei de Biot-Savart, eu calculava por integração direta, né, o campo elétrico e o campo magnético. Agora aqui, né, eu tenho essa nova ferramenta, juntando-se à lei de Gauss, onde a lei de Gauss eu calculava o campo elétrico em situações de alta simetria. Agora, em situações de alta simetria, eu vou conseguir calcular também o campo magnético.